Nós podemos iniciar o nosso diálogo de hoje. Nosso procedimento, eu vou, em rápidas palavras, colocar aqui. Nós estamos aqui coordenando os fóruns, né, de debate sobre a questão da diversidade da Associação Mato Grossense de Cultura, através do projeto A Beleza das Cores. Trata-se de vários fóruns que nós estamos fazendo com o intuito de debatermos os assuntos, né, com a sociedade, levar até a sociedade os assuntos referentes, né, às lutas e às vivências, né, tanto dos povos tradicionais como também, né, dos demais povos que, de alguma maneira, vêm fazendo um trabalho, mas que nós não tínhamos ainda um canal para que a gente pudesse fazer com que essas falas pudessem chegar a mais pessoas para tomar conhecimento. Nós aceitamos, então, o desafio de estarmos coordenando os fóruns ligados ao projeto A Beleza das Cores. Este fórum, ele tem, né, nesse momento, é o terceiro fórum. Nós vamos estar debatendo um pouco sobre a educação indígena e a educação escolar indígena, né? A garantia da cidadania aos povos originários em Mato Grosso e em outros lugares também. As falas de vocês, nós teremos aí um tempo de 20 minutos de fala, podendo depois retornarmos cada um de nós. Nós definimos a seguinte metodologia: para que a gente não fique muito tempo a esperar, a gente falaria 10 minutos cada um de vocês, depois a gente volta e faz o feedback com mais 10 minutos e o fechamento, né? Seríamos 4 debatedores, 5 com a professora Rosa Maiati. Eu vou iniciar dizendo um pouquinho do que é, então, né, esse trabalho que ora nós estamos realizando. A Associação Mato Grossense de Cultura, né, vem através de um aporte de apoio, né, ligado também à Assembleia Legislativa, desenvolvendo o projeto A Beleza das Cores. É um projeto que visa alguns fóruns didático-pedagógicos voltados, né, a todas as questões culturais, né, tradicionais, onde a gente vem debatendo os nossos problemas e trazendo as nossas vivências, né, em relação a vários temas. Debatemos no primeiro momento, no primeiro fórum, né, as questões ligadas às lutas dos povos quilombolas. Num segundo momento, nós discutimos o SUS, né, no contexto da diversidade, tá, com experiências de vários lugares que hoje enfrentam os problemas de saúde. E nesse nosso terceiro fórum, nós estamos aqui para iniciarmos juntos um trabalho, né, relacionado à educação indígena e à educação escolar indígena, trazendo aí todo o cenário, né, de vivências e de enfrentamentos, além dos avanços, né, nesse processo de construção, né, da educação indígena e educação escolar indígena. Eu gostaria de, nesse momento, né, passar a palavra 2 minutos para que cada um se apresentasse. Logo em seguida, a gente inicia já com a fala, né, da Wanda, né, que é chiquitana, e aí, por ordem de entrada, nós faríamos aí os primeiros 10 minutos de cada uma dos representantes agora, nesse momento, e depois a gente retoma novamente as palavras, já indo para um momento já de finalização em igual condição de tempo, para que a gente possa fechar o nosso fórum de hoje. Tá bom? Meu nome é Carlos Alberto Caetano, né?
Eu venho há muito tempo acompanhando o trabalho da educação escolar indígena. Tive a oportunidade de conhecer um pouco mais de perto, através do Conselho Estadual de Educação, onde eu pude visitar aqui em Mato Grosso 138 escolas, né, de educação escolar indígena. Na ocasião, conheci aqui o professor Xisto, que também foi um dos grandes companheiros, né, nesse serviço que nós fizemos. E agora, nesse momento, nós estamos aqui, né, tentando organizarmos esse momento de diálogo entre nós. Também entrei em contato com a Nayane, que era dos povos Terenas. Eu a conheci no debate de um fórum e ela me indicou professora Severiá, que está conosco hoje, né, e que também tem uma larga experiência. Assim como eu tive a oportunidade de, junto com a Wanda Vilas Boas, né, dividir aí vários cenários de atividades na região de Vila Bela, da Santíssima Trindade, né, aonde ela também vem desenvolvendo, na região de fronteira, um trabalho maravilhoso, né, com os povos chiquitanos. Eu gostaria de, nesse momento, então, passar a palavra aí a Wanda para que pudesse rapidamente se apresentar, e aí a gente vai fazer uma rodada de apresentação e logo em seguida entrarmos na fala propriamente do fórum, que é a educação indígena, a educação escolar indígena, no contexto dos povos originários de Mato Grosso. Professora Wanda, com a palavra. Hoje, Raume, boa tarde. Sou Wanda Copacabana Vilas Boas, de Vila Bela da Santíssima Trindade. Sou cacique geral, né, representante do povo chiquitano do município de Vila Bela da Santíssima Trindade e Vale do Guaporé. É um prazer enorme estar aqui, né, nesse fórum. E como bem o doutor, professor Carlão, como nós o conhecemos, né, como Carlão, ele já explanou um pouco sobre o nosso trabalho, né, que agradeço muito, e que nós já temos assim um conhecimento de longa data, né, de vários trabalhos já encampados, né, e que eu fico muito grata, doutor Carlão, né, por não se esquecer de nós, né, por já sempre se lembrando de nós, né, muito obrigada, e vamos aí ver o que esse fórum, vamos ver o que nos espera, né, muito obrigada. Professora Severiá, se apresente, por favor. Boa tarde. Uma vez. Eu sou Severiá Maria de Oriê, mais conhecida como Severiá de Oriê, do povo Inã, Carajá e Javaé de Goiás. Eu sou mãe da Clara. Eu sou graduada em Letras pela Universidade Católica de Goiás, especialista em Educação Escolar Indígena pela Unemate, Campus Barra do Bugres, mestre em Educação pela UFMT. Também sou conselheira do Fundo Caso Socioambiental, fica em São Paulo. Também sou conselheira do Instituto Centro de Vida, Mato Grosso, e estou coordenadora pedagógica da Escola Estadual Indígena de Educação Básica Samuel Sarrutuem, na aldeia Interipipá, na terra indígena Pimentel Barbosa, que é uma terra chavante, no município de Canaré. É um prazer estar aqui, obrigada pelo convite, obrigada pela indicação da Naine Serena. Nós trabalhamos juntas em algumas frentes, e para mim é um prazer participar desse fórum, conhecer a Wanda, o Cício também, a gente já tem uma caminhada juntas, e é um prazer enorme conhecer o senhor, professor Carlos Alberto. Eu que agradeço esse momento. Professor Xisto,
Se apresente, por favor, Xisto. Meu nome é Xisto Sreniro Sreimirami. Sou da etnia Chavante, da região TI São Marcos, né? Barra do Garça. Sou especialista em educação escolar indígena pela UNEMAT, mestrando ainda pela UNEMAT, né, em contexto de educação escolar indígena. Sou conselheiro estadual de educação escolar indígena do Mato Grosso. Sou assessor político na prefeitura de Barra do Garça, né? Eu tenho 2 cadeiras, né, como professor efetivo. E estamos assim, né, na luta, né, para falar da educação escolar indígena. Beleza aí, Calão? Muito bom. Então, eu passo a palavra, Wanda. Você tem aí 20 minutos, nós vamos dividir em 2 tempos de 10 minutos, para que a gente possa fazer um rodízio um pouco mais rápido e voltar às falas, cada um de nós. Tá bom? Podemos começar ouvindo a professora Wanda Vilas Boas, Copacabana Vilas Boas. Com a palavra, Wanda. Muito obrigada. Então, eu acabei esquecendo de mencionar algumas coisas aqui, porque assim, a gente acaba ficando emocionada, né? Mas vamos aí. Nós aqui, por exemplo, povo chiquitano, de Vila Bela da Santíssima Trindade, e toda a chiquitania brasileira, né, que pouco se conhece, e aos poucos nosso povo vai aparecendo, né? Inclusive agora, lá em Mato Grosso do Sul, nosso povo chiquitano, que está também misturado com os terenas, viu, professora Severiá? Acaba de ser reconhecido e poder alterar seu documento como pertencimento étnico, uma conquista que nós tivemos, né? Então, estou muito feliz, estou ainda com a emoção aflorada por essa conquista lá, né? Que através da nossa movimentação aqui, né, com nossas instituições aqui, podemos ajudar nossos irmãos que estão lá em Mato Grosso do Sul, né? E que muitos deles estão ali misturados com os terena, né? Ou estão assim, igual aqui, nosso povo é misturado com o negro, né? Aqui temos o chique negro, negro chique, e lá já temos o chique terena, terena chique, né? Que são misturados com o chiquitano lá. E também temos no estado de Rondônia, né, que também estão em processo de reconhecimento, e lá acabamos tendo um embate, né, onde outras lideranças, por não entender, acabaram embargando aqueles que estavam se identificando, se autodeclarando como chiquitanos, né. Por falta de conhecimento, né, essas pessoas que já eram reconhecidas como indígenas, impediram que outros irmãos se autodeclarassem como indígena, né? Então, nós estamos nessa luta ainda, brigando com a FUNAI, brigando com os órgãos indigenistas, para que aquelas pessoas sejam reconhecidas como tal. Não é fácil ser indígena no Brasil, viu? Porque muitas das vezes nos impedem de nos autodeclarar, né? Que quando queremos nos autodeclarar somos impedidos, né? Por uma série de razões. Então nós estamos com essa problemática, mas vamos em frente, não vamos parar. Aqui estamos na zona de fronteira Brasil-Bolívia, né? E nossa história tem muito em comum, né? Brasil e Bolívia. O povo chiquitano está em 2 nações, não porque nós quisemos nos dividir, né? Mas fomos obrigados a ser divididos, né? A fronteira passou por nós, né? Então nós temos um processo histórico, né? Com vários processos de transposição, e que isso ainda o Brasil não tem o conhecimento, né? E pouco a pouco nós estamos levando esse conhecimento às autoridades, às instituições, para que conheçam, né, a nossa história,
a nossa ancestralidade e a nossa luta. Não somos aldeados, no nosso povo chiquitano não temos aldeamento, porém, existem alguns grupos que se aldearam, né, através de orientação dos órgãos indigenistas, e que hoje eles se encontram, por exemplo, a aldeia Portal do Encantado, onde se encontram várias comunidades, né, indígenas chiquitanas, mas é de outro município, não é do nosso município, mas faz fronteira com o nosso município aqui, bem num pedacinho, né? E aqui, no nosso município de Vila Bela, também levantaram-se outros grupos após o nosso grupo, que é um grupo maior, somos os primeiros, os fundadores do movimento, né, fundadores das instituições a qual nos representam aqui, mas que depois de ter nosso grupo formado, saíram outras células do nosso grupo, né? Também com outra metodologia, mas que nós os respeitamos. Cada povo tem o direito de se manifestar como quiser e de se organizar como quiser, né? Mas na maioria do nosso povo, eles não aceitam o termo de aldeamento, né? E nem o termo de índio. Indígena, sim, índio, não. Embora isso aí já caiu por terra, né? Mas, assim, é uma coisa que ainda tem muitas pessoas, pela falta de conhecimento, ainda nos chamam de índio, né? Eu falo, os índios chiquitanos, e isso aí não soa bem para a nossa comunidade, para nossas comunidades, que são várias, né? A questão da educação. Como nós trabalhamos aqui, o resgate da nossa cultura, e todo dia é um dia, cada dia é um dia, estamos no passo a passo, mas assim, já tivemos alguma experiência, né, da educação escolar indígena, mas que não deu certo para nós. No caso aqui foi implantado pela primeira vez, se não me engano, em 2020, ou 2018, acho, não estou bem lembrada, mas foi implantado o projeto de sala anexa, né? E que não deu certo, porque essa sala anexa só pegava pessoas que tinham parado de estudar, que por algum motivo não estudava mais, ou pessoas de idosas, então não funciona. A educação indígena, a escolaridade indígena, ela tem que começar desde a primeira série, desde a base. Não adianta pegar uma pessoa que já parou de estudar para tentar voltar ele para a escola, porque se ele já não estuda mais, por algum motivo, ele não consegue mais voltar para a escola. Ou ele casou, mudou de cidade, vai trabalhar, tem trabalho e não tem como frequentar as aulas. Já uma criança de primeira série, você já pode, né, aproveitar toda a essência dele e estar ensinando desde a primeira série a educação indígena, a cultura, a história, tudo, desde criança. Eu fui alfabetizada na Bolívia, eu sou nascida no Brasil e sou criada na Bolívia. E a minha alfabetização, né, foi lá, estudei da primeira série à sexta série. E eu nunca esqueci o que aprendi lá, que inclusive foi na Bolívia que eu aprendi a perda territorial da Bolívia, que perdeu Mato Grosso para o Brasil, né? Que Mato Grosso, antes de ser Bolívia, era Espanha, né? Depois passou a ser Bolívia, e depois é que passou a ser Brasil, e nós estamos nesses processos de transposição. Agora, recentemente, nós apresentamos um projeto para a DRE, convocamos a DRE para que esteja aqui, para que nos ajude, né? Porque nós temos várias escolas nas várias comunidades rurais, e temos também a escola municipal, que a maioria deles são chiquitanos, e temos a escola estadual, que também tem tanto quilombola quanto chiquitano, e que nós precisamos trabalhar a educação dentro da grade curricular, né, falada da história do povo chiquitano. Pode empurrar, tá aberta. Só um minutinho, tá? Me chegou gente aqui. Oi, diga. Não, olha, eu não sei, ele saiu para a rua e não apareceu até agora. Hã?
Deixa aí, eu estou em reunião agora. Então, e para que a gente possa voltar a esse tema, né, da educação indígena dentro a, de toda a grade curricular, tanto das escolas municipais como das escolas estaduais, né? E aqui, por exemplo, temos salas anexas da escola estadual, mas que não tem nada voltado à questão indígena, né? E todas as nossas escolas rurais do município são população indígena chiquitana. E por que muitas das pessoas, às vezes, do nosso povo não se autodeclara? Porque ele não tem conhecimento, e muitas das vezes nós, enquanto liderança, nós não conseguimos atingir a toda a essas comunidades pela distância, pela falta de recurso, pela falta de transporte. Nós não temos como chegar nessas comunidades, né? Mas a escola tem, tanto a escola municipal como a escola estadual, ela tem condições de chegar e, de repente, aproveitar o nosso conhecimento, né? Nós, como lideranças, que não tem só eu, temos outras lideranças, né? Estar levando, falando um pouco também da cultura, né? E aproveitar o que nós temos. Aqui nós temos os anciãos que ainda falam a língua bêssero, né? Nós temos os músicos que tocam, temos as pessoas que dançam. Então, que entre todo esse conjunto dentro da grade curricular, né? Além do mais, a língua, né? Tanto a língua bêssero como a língua espanhola, porque a língua espanhola é a segunda língua falada pelo povo chiquitano, e nós estamos em fronteira com a Bolívia, de todos os lados aqui no Mato Grosso, né? Nós estamos pelo Mato Grosso do Sul, nós tem o estado de Santa Cruz aí, né, encostadinho. Pelo estado de Mato Grosso aqui também estamos divisa com o estado de Santa Cruz. O estado de Rondônia está dividindo com o estado do Beni, na Bolívia. Então, nós estamos numa fronteira que é necessário que se fale a língua espanhola, porque para nós, enquanto povo chiquitano, para nós não existe fronteira. Na mesma hora que nós estamos no Brasil, nós estamos na Bolívia, e vice-versa, né? Então, essa parte aí que tem que ser trabalhada dentro da educação, né? A língua espanhola, a língua bêssero, a cultura, a dança, incentivo desde a primeira série. Por que a cultura na Bolívia é grande, é muito bonita? Porque ela tem essa evolução, né? Então, começa desde a primeira série, desde o prezinho, as crianças já começam a tocar instrumento. Eu tive lá o ano retrasado e participei do desfile do dia da independência da Bolívia. Que coisa mais maravilhosa, você vê criancinha de 4 anos já tocando fanfarra, desfilando, né? Tocando fanfarra. Crianças da primeira série tocam todo tipo de instrumento, tocam, dançam, né? E todo o desfile que é feito lá é voltado à cultura chiquitana, à cultura dos povos que existem naquela localidade. Então, de uma forma geral, aproveitar a população que tem em cada município. Cada município tem as suas populações, né? No nosso aqui, nós somos 2 povos tradicionais, né? Que são o povo chiquitano e o povo quilombola. Né? Depois tem outras, já somos multicolores, né? Porque já tem os brancos também que se misturaram. Então, nós somos uma verdadeira miscigenação, somos o colorido mesmo. Esse projeto aí que o doutor Carlão mencionou aí, né? A beleza das cores. Nós estamos nessa beleza das cores, né? Mas, assim, o que fala muito forte em nós é da nossa ancestralidade, é da nossa história, da nossa cultura, né? E cada um vai manifestar aquilo que tem dentro de si, aquilo que carrega, né? No sangue, na alma, na sua historicidade. Tá bom? Muito Tenho bem, tempo ainda? professora. Agora nós já vamos ouvir a Severiá, depois do nosso colega Xisto, e aí a gente volta fazendo uma nova rodada, tá? Ok. Mas é isso mesmo, né? Essa vivência, né, da beleza das cores. Os fóruns quer realmente alcançar cada vez mais, né,
essa possibilidade de trazer à tona toda essa beleza das cores e para que possamos viver cada vez melhor a nossa cidadania. Então, o objetivo dessas nossos fóruns é realmente oferecer esse elemento que vocês estão trazendo para que a gente possa avançar cada vez mais, né, nessa nossa construção que está a caminho. Professora Severiá, é com a senhora. Bom, como eu falei, eu sou do povo Carajá, mas eu fui criada em Goiânia, dos 7 aos 25 anos, eu estive morando em Goiânia, eu morei em Goiânia, e depois eu me casei com um Chavante, não estou casada mais, e hoje eu entendo muito mais do povo Chavante, do povo Auentab, da região de Canarana, que é da terra indígena Pimentel Barbosa. O que eu diria é que o que a gente tem... povo Carajá e povo Chavante eram, né? Eram inimigos tradicionais. Brigaram muito em outros tempos, né? O meu pessoal de pai e mãe residem mais nos municípios nos municípios não, no estado de Goiás, Mato Grosso, Pará, Tocantins, o pessoal já. E o pessoal Javaé em Goiás e Tocantins. Em 2014, o povo Javaé tinha por volta de 1.474 pessoas, isso é 2014, hoje tem mais, né? E do povo Carajá, 3.768. É bem menos do que o povo Chavante, que o Xisto vai falar aí com mais propriedade. A escola que eu estou, que é do povo Auém, nós estamos atendendo as crianças do primeiro ciclo, é uma escola estadual, do primeiro ciclo, por volta de 6 anos, são alunos da educação básica. Então, esse pessoal que vai do primeiro ciclo até o 9º ano, do 4º ciclo, é da educação fundamental. Depois nós temos primeiro, 2º e 3º ano do ensino médio, com todas os conteúdos, disciplina, conforme reza o Estado, né? Eu esqueci também de mencionar que eu participo do COEDUC, não tanto quanto eu gostaria de estar participando, mas o COEDUC é Corpo e Educação da UFMT, sob a coordenação da professora Belene Grando, e tem trabalhado conosco os saberes indígenas, que é uma política instituída pelo MEC, né? Que tem como... É uma ação que tem na portaria número 1061, seguido com outras portarias que possibilita a execução desses saberes indígenas. E o que são esses saberes indígenas na escola? É uma iniciativa do Ministério da Educação para oferecer aos professores formação bilíngue ou multilíngue em letramento e numeramento em língua indígena e em português. Conhecimentos e artes verbais. O curso presencial é ministrado por instituições públicas de educação superior em parceria com o Estado e município. No momento, nós estamos a UFMT tem trabalhado antes estava trabalhando com a Unemat e com o UNB. A Unemat agora está em uma outra instância, com saberes indígenas também, mas atendendo outros grupos, e nós estamos se não me engano, com Roraima e com Amazonas, né, Cristo? Depois pode falar também isso. Os saberes indígenas, lá da nossa escola, ela tem trabalhado o quê? Essa questão de como os professores vão ser formados, é uma formação continuada, como eu disse nos anos iniciais. Além disso, nessas oficinas, nessa formação, nós contamos com possibilidade de criar recursos didáticos e pedagógicos que atendam às nossas especialidades, as especialidades dos alunos, que tem a ver com a cultura, né? Que tem a ver com a língua, que tem a ver com conhecimento e gestão territorial. E outras demandas que a própria comunidade ela vai mostrar para nós, apresentar.
Também, ela, em outros tempos, ela também ofereceu a possibilidade de subsídios para elaboração do currículo. Nós estamos também trabalhando na nossa metodologia, como é que é criar uma metodologia própria de trabalho e processos de avaliação que atendam às nossas especificidades nesses processos de letramento e numeramento. Só que com as novas diretrizes que foram colocadas no Estado, isso vai de encontro ao que a gente estava fazendo anteriormente, e é de encontro. Quando a gente fala de encontro, é embate. Encontro, ao encontro está dando tudo certo. Em momento, a gente está assim, procurando mais que o Estado, a Secretaria de Educação, observe mais as especificidades do trabalho que a gente já tinha feito anteriormente, estava fazendo anteriormente, e que respeite o que está na Constituição, e também de acordo com as leis do próprio Estado. Então, a BNCC, ela vem, então nós não fomos ouvidos. Umas outras diretrizes a gente apontou, mas a gente sempre cobra do Estado para estar mais próximo a gente, para estar fazendo, para fazer de fato a formação junto conosco. Nós já recebemos alguns grupos da Diretoria Regional de Educação, a nosso pedido, saber como é que acontece a educação na base, no chão da escola, como dizem, né? Esse é o nosso desafio atual, porque atual e quase sempre, como a parente lá falou, porque a escola ela é algo estranho da comunidade, desde que a comunidade não faça um trabalho junto com e para a sua comunidade. E a escola ela entrou num contexto que é pós-contato, porque a educação indígena nós temos. Como a Wanda falou anteriormente, cada povo ela vai ter um ideal de cidadão e como é que ela vai educar esse cidadão para o mundo. Então, essa é a educação indígena. Como é que é feito esse processo de educação para ser povo Inã, um indivíduo Inã, um indivíduo Carajá e Javaé, um indivíduo Aueutabe, Chavante, um indivíduo Boé Bororo, um indivíduo chiquitano. Qual é o ideal de ser para essa comunidade que se constitui? Quando a escola não indígena entra no território, nas décadas anteriores do contato, eles queriam fazer com que nós virássemos não indígena. Por quê? Porque a educação toda voltava dentro da visão do povo não indígena. E era para servir de empregados domésticos para essa sociedade que estava entrando em contato conosco. Então, muitas crianças foram retiradas das suas famílias, idas para os internatos. Bom, isso é essa história aí. Então, com a Constituição, a gente, por meio das nossas associações e parceiros, né, universidade, antropólogos, linguistas, nós aprovamos esse direito na Constituição. Então, na prática, nós temos visto que a política atual, em algumas instâncias, ela volta 50 anos atrás. Quando entra só para você, como se fosse você trabalhar como uma empresa, produção, 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 avaliação, está todo mundo sabendo tudo isso, para quê? Então, assim, esse é o nosso desafio. Professora Severiá, são muitos os enfrentamentos, né? Que, nesse momento, a gente tem passado em relação à educação escolar indígena. Mas a gente vai deixar mais uma rodada, depois a gente pode entrar em alguns focos mais, eu diria, importantes. Professor Xisto, a palavra está com o senhor, professor. Boa tarde a todos, professor Severiá, a Wanda, né, vai entrar. Então, como sabemos da nossa
da nossa cultura, né, vamos falar assim, da nossa vivência cotidiano, né, não tem nada a ver com a vida que se leva na cidade, né. Esse é o princípio de ser indígena. Depois veio a trabalho de alfabetização. Não é educação para se falar em si, mas é o trabalho de alfabetização apenas, e do mundo científico que se trabalha, né. Eh, Todos nós temos, saberes, né, o ser humano tem seus saberes de sobrevivência, e não é diferente dos saberes indígenas, né, vamos dizer assim. Mas, o impacto de saberes, de tudo, né, que se vive, foi muito grande para nós, muito grande, que atingiu o nosso ser, o nosso espírito, né, de modo geral. Mas, nosso povo é grande, né, nós temos, varia de 20 a 30 mil, né, o nosso povo. Está dividido em nove terras indígenas, desde Maraiuacé, Bom Jesus do Araguaia, até Paranatinga, né. Então, viemos de Goiás, adentramos ali na, está em estudo, né, no EDZ, Suripré, Maraiuacé, viemos naquela direção, naquela linha. Alguns foram para Cluene, Marechal Rondon, Sangradouro e Samar. Estamos ali fincados, não culturalmente, mas de acordo com o limite que se fez para nós, né? Assim a gente ficou alojado, né? Vamos dizer assim. Então, o que se espera da educação indígena agora? O que se espera? O que eu espero? O que nós esperamos da educação indígena? O que podemos esperar da educação escolar? Porque o que se arrasta para dentro da aldeia é a educação escolar. A educação escolar indígena só está na fala, não está na prática. Até eu tenho dificuldade de colocar em prática a educação escolar indígena específica e diferenciada, porque falta material, falta produto para isso. E nós, em formação, professores em formação, não temos uma linhagem de trabalho, de como trabalhar isso. Por quê? Porque somos formados para atuar dentro da sala de aula, com aquela metodologia que, que vem no material pedagógico, distribuído pelas instituições que somos ligados, ou seja, municipal, estadual e federal. Quando a gente tenta aplicar nossos conhecimentos no nosso tempo, nós somos penalizados, porque isso não depende do tempo cronológico, do tempo permitido pela escola. A nossa educação está além do tempo, relógio, além do espaço e além do diálogo da educação escolar. Então, eu acho que devemos pensar essa filosofia indígena, de fato,
para que ocorra, como transmitir. Olha, no meu tempo, a minha mãe me amava mais do que antes, que hoje tem as nossas mães, as mães. Tinha mais transmissões de conhecimento dos nossos pais. E hoje, como é que eu sou um pai? E a minha esposa, como que quando se fala a educação? Então, devemos pensar, repensar a educação para os povos indígenas. Eu acho que repensar, né, não é seguir a linha da educação escolar, não é seguir o que diz os sistemas, se for municipal, se for estadual, se for nacional. Eu acho que devemos construir um sistema próprio para que de fato ocorra a educação, a transmissão da educação para o povo indígena, no meu caso, Chavante, né? Então, estamos no tempo da tecnologia, no tempo da globalização, e devemos compreender em como a gente pode sobreviver a isso. Porque estamos sobrevivemos desde 2524 anos. Então, eu acho que é muito tempo, devemos nos articular, reorganizar enquanto indígenas. E viver nessa interculturalidade. É tão bonito viver assim. Quando a gente para de falar a nossa diversidade, a gente vive essas cores, essa diversidade. A gente está no meio. A pessoa da cidade nos aceita, nos comércios e tudo. Mas quando fala da filosofia, nos divide. É pensar a respeito, é reorganizar a respeito, é reeducar. Eu acho que deixamos muito tempo a pensar, né? Porque o nosso povo, Chavante, foi muito recente em contato. E os nossos última geração foi cacique Mário Juruna, cacique Anicete, agora Damião, agora é Spacé, agora é Fridiué. Esses aí estão se reorganizando. Então, é o tempo que a gente deve pensar em como repassar os nossos jovens, a próxima geração. Essa geração que eu citei repassaram para nós que a gente ia se formar. A fala deles é assim: eu quero que meus jovens se formem. Para isso, estamos aqui já formados e eu não sei dizer como a gente deve falar para formar, para a reorganização do Chavante. É isso, professor. Muito obrigado. É meu modo de falar. Obrigado aí. Então, muito obrigado aí. Nós fizemos aí a nossa primeira rodada das expectativas em relação a essa educação indígena e a educação escolar indígena. Nesse momento de conjuntura, professor Xisto, Severiá, Wanda, nós acabamos de passar por uma das grandes batalhas, que foi o marco temporal, né? Talvez tenha balançado, de modo geral, a todos os povos indígenas do país, na medida em que, de alguma forma, mexeu com povos que já estavam ocupando os seus territórios ou que tentavam ocupar os seus territórios e, dentro de um contexto de discussão nacional, se viram, às vezes, em algumas situações, até pressionados, né?
mas a gente sabe também que nesse momento, né, eu vejo que nunca os demais povos aí que compõem esse grande universo da beleza das cores, né, das diferentes etnias, precisa tanto dos povos, das etnias, das diferentes etnias indígenas como agora, né, pelo processo da própria educação, né, no sentido de ser uma educação mais próxima à natureza, ao meio ambiente, né, ao sentido profundo da cultura, que se em algum momento, né, o processo de colonização impediu a gente de viver a cultura naquele momento, agora nós temos a importância e a necessidade, como foi dito aqui, né, por uma interculturalidade, de vivermos essa beleza das cores e fazer dela, né, um campo pedagógico de aprendizado das nossas relações com, né, com o mundo em geral, com o meio ambiente, né, com as outras etnias, e eu vejo muito nas falas, né, essa essência como sendo ainda, né, essa educação indígena, né? Essa educação indígena que nós precisamos ainda muito dela para a gente continuar acertando nos nossos caminhos na relação com a natureza, com o meio e com todas as questões que nós precisamos nos educar cada vez mais, né? Dentro desse recorte, então, da educação dos povos originários, a gente volta novamente às falas, né, para que a gente possa, nesses últimos momentos, fazer aquilo, a fala no sentido daquilo que vocês acharem que ainda é pertinente trazer para este fórum didático-pedagógico, que será levado a toda a sociedade, né, mato-grossense, através do projeto A Beleza das Cores, através da Associação Mato Grossense de Cultura, né, que hoje, né, vem realizando esse importante trabalho e que muito nos orgulha de estarmos aqui nesse momento como coordenador desses fóruns, por entender que eles estão abrindo espaço de vozes que nós precisamos, nesse momento, estar ouvindo, né? Então, para nós um momento de grandeza, né? Um momento de aprendizagem muito grande quando nós estamos aqui nesses diálogos. Esse trabalho, essas vozes serão trabalhadas e, com certeza, ao serem devolvidas para a sociedade, levarão, né, a profundas reflexões sobre a importância do que vocês estão trazendo aqui. E é isso que nos faz, né, motivar cada vez mais para que a gente possa, de fato, romper, né, com algumas contradições que estão postas para nós. Nesse sentido, eu devolvo aí a palavra à professora Wanda novamente, com a palavra para que a gente possa discorrer sobre os últimos 10 minutos e as considerações finais que a senhora entender ser importante. Nós levaremos o fórum até a última fala com as imagens abertas, para que possamos, né, colher as imagens para a edição, né, desse fórum, que é de suma importância, pelas falas que aqui nós já tivemos, para toda a sociedade mato-grossense e outras, né, que virão, que estarão acessando, com certeza, né, a grandeza dessas falas trazidas aqui no projeto A Beleza das Cores. Professora Wanda, né, com a palavra. Muito importante essas falas, né? E dizer assim que a gente tem que, nós, enquanto lideranças indígenas, nós temos que provocar a educação, nós mesmos ir atrás, porque esperar vir até nós não vem, não.
Nós é que temos que ir, assim que nós estamos fazendo aqui. Estamos batendo nas portas, estamos indo nas escolas, estamos indo conversar com as secretarias, movimentando todas as instituições. E também vamos ter, ainda não fizemos, mas já estamos programando para fazer um chamado às instituições indígenas, porque as instituições indígenas elas têm que se adequar. Eu vejo assim uma falta muito grande por parte das instituições, dos órgãos indigenistas que nos representam, que eles estão nos deixando de lado. Eles não estão cumprindo com seu papel, que para os indigenistas, para os órgãos indígenas, só é indígena quem está na aldeia. E os outros que estão fora, a maioria do povo indígena está fora das aldeias, né? Não é todo mundo que está nas aldeias. E aí, por exemplo, o doutor Carlão citou bem a questão do marco temporal, né? Quantas pessoas que estão lutando há quantos anos, mesmo estando em cima do seu território, ele não tem a garantia do seu território, né? Que ele estando ali, ele pode ser arrancado a qualquer momento do seu território. Então, assim, o que os órgãos indigenistas estão fazendo, né? Já que eles são os representantes legais dos povos indígenas do Brasil, o que eles estão fazendo para proteger a população indígena? Né? Eu acho que nós temos que pegar no pé deles ainda, mais ainda, né? Porque a gente está vendo que estão muito acomodados. Eles se acomodaram só em ser representantes, mas que não estão representando em nada. Nós aqui, nós nunca tivemos a visita da FEPOINT, a gente convida, não vem, a gente convida da FUNAI, não vem. Então, nós crescemos andando com nossos próprios pés, nos organizamos, nos instituímos, e tudo que nós conseguimos foi com nossos próprios esforços. Nós não temos nada a dizer assim, a FUNAI nos ajudou, algum órgão indigenista nos ajudou, nenhum deles nunca nos ajudou. Então, mais atrapalhou do que ajudou, dividiu o nosso povo, que aí colocam ideologias na cabeça das pessoas e as pessoas ficam divididas. Em vez de ouvir a população, escutar as comunidades, ouça as comunidades, ouça os anciãos, ouça as lideranças, mas não vem aqui e empurra a goela abaixo, tem que fazer assim, 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 assado. Não é assim, não funciona. Né? Então, eu acho assim que eu não sei se vamos ter que fazer uma união entre educação e órgãos indigenistas para que eles se atentem também a fazer mais pelos povos indígenas. Senão, daqui uns dias, do jeito que nós estamos, andando com nossas próprias pernas, eu vejo em todos os depoimentos dos povos indígenas que eles estão sós, eles não têm representatividade institucional. O que a gente vê é uma instituição que se garante no cabide de emprego, mas que não está fazendo nada para o povo indígena. Né? Estamos vendo nossas populações à mercê. Então, ou nós vamos ter que nos desprender dessas instituições, né, desses órgãos, e andar com nossas próprias pernas e falar por nós mesmos. Né? E além do mais, se elas assim não o fizerem, elas vão se enfraquecer. Daqui a pouco nós não precisamos de órgão indigenista para defender ninguém. Se nós mesmos estamos andando com nossas pernas, se nós mesmos estamos correndo atrás daquilo que nós precisamos, que eles não aparecem. Só aparece de nome, mas a presença deles não tem. Entendeu? Então é isso. Né? E vamos que vamos, porque se nós não falarmos por nós, quem é que vai falar? É nós mesmos falando por nós, correr atrás e deixar de ter medo, né? Porque muitas das vezes a gente fica com medo, porque se eu fizer assim, a FUNAI vai brigar, a FUNAI vai... a FEPOINT não aceita, assim. Não, nós temos que falar a nossa voz, aquilo que nós queremos. Eles é que têm que nos obedecer, e não nós obedecermos a eles. Eles têm que nos obedecer, ouvir o povo e se aderir à necessidade do povo. E não o povo atender a orientações deles sem ter nenhuma contrapartida, vamos dizer assim, de apoio, né?
Então, é isso que eu vejo muito enfraquecido os órgãos indigenistas, né? Que a gente vê ainda documentários de pessoas que vivem em miséria. Cadê os órgãos indigenistas para cuidar desses povos, dessas comunidades que estão em extrema miséria, né? Aqui ainda nós temos um diferencial, que nós somos libertos desde 1690 e que recebemos orientações jesuítas e que nos propôs trabalhar em todos os tipos de ofício, ter profissionalização, né? Então, nosso povo chiquitano está muito bem amparado nessa questão, porque eles trazem na essência aquilo que aprenderam lá da nossa ancestralidade junto com os jesuítas, né? Aqui nós temos profissionais em todas as áreas, né? Assim como na Bolívia também, tem em todas as áreas. E um detalhe, a Bolívia não tem aldeia, tem comunidades, tá? E também não tem escola indígena, tem escola, onde todas as escolas praticam a cultura indígena daquela localidade. Por exemplo, aqui no Oriente é o povo chiquitano. Então, tem as aulas nas escolas com toda a população, que ela é multirracial, mas lá tem o professor da língua materna, tem o professor de música, tem o professor de canto, tem o professor que vai ensinar as tecnologias indígenas. Então, tem tudo esse diferencial. E não existe, pode procurar lá, que não vai achar escola indígena, vai achar escola, vai achar universidade. E todas as raças estudando num só espaço, mas com o diferencial de ensinamento. Tá? Assim como tem a aula de inglês, a aula de francês, tem a aula de Bêssero, tem a aula de Quechua, tem a aula de Aymara, tem a música, tem o canto, tem as apresentações culturais, né? Tem os concursos dentro das escolas, interclasses, né? Tem vários grupos. Aqui no Brasil, principalmente aqui em Vila Bela, não vou dizer pelo meu município, se nasce um grupo de cultura, aí não pode ter outro grupo, tem que ser só aquele. Né? Na Bolívia, são vários grupos da mesma música, da mesma cultura, do mesmo ritmo. Vão fazer concurso, vamos ver quem que é o mais bonito, quem que vai ganhar, quem que vai sair para o mundo para representar. Né? Então, é isso que a gente tem que trabalhar. Né? Eu prezo muito essa questão da interculturalidade, né? Levar o povo indígena para o centro urbano, onde ele possa desenvolver a sua intelectualidade, a sua habilidade intelectual e cultural também, né? Ter o conhecimento de outras culturas, ter esse intercâmbio, né? Não sei se é porque eu fui criada assim, né? Então, é de estar no meio de todos, junto com todos, e não estar segregado. Talvez é por isso que o povo chiquitano não aceita o termo de aldeamento, porque para nós o aldeamento nos segrega, né? Não nos deixa assim estar com outras culturas. Eu acho que se nós estivermos nesse meio, né, nesse intercâmbio cultural, nós aprendemos mais e valorizamos mais aquilo que temos. É isso. Passamos aí a fala para a professora Severiá. O Xisto está tentando novamente entrar. Nós temos essa dificuldade do processo da internet, quando a gente trata dessas questões também, né, do acesso, né, em relação aos territórios indígenas, né, por conta também dos sinais, sempre está caindo um sinal e tudo mais. Então, eu peço aí paciência, porque ele já está tentando voltar aqui, já está de volta, né? Já está conosco aqui. Tudo bem, Xisto? Eu vou passar a palavra agora à professora Severiá, depois já é o seu fechamento. Professora, com a palavra. Bom, eu gostaria de dizer o seguinte: o pessoal xamã, Chauém, da região que eu venho, inicialmente, que é da aldeia Videirã, da família do Apoém, é um povo
que faz uma diferença bem grande entre liderança e cacique. Cacique é uma coisa que é um termo dado pelos não indígenas. A liderança, ela vem de uma linhagem, ela é preparada para isso, e o fundamental é que essa liderança se coloque a serviço da sua comunidade. Busque as demandas da sua comunidade, trabalhe conjunto e para a sua comunidade. Hoje em dia, nós temos vários caciques, pouquíssimas lideranças. O povo Chavante é o povo do sonho, é o povo que sonha como se orientar no mundo. Quais são as coisas positivas que ele deve fazer? Ele precisa conhecer o mundo onde ele está vivendo e ao redor dele. E para isso ele trabalha com aquelas pessoas que vieram. O pessoal Chavante da região que eu venho é considerado contato oficial. Há uma divergência entre os Chavantes em relação a quem fez o contato oficial, mas pelo governo brasileiro, quem fez o contato oficial foi o Apoem, conhecido como Apoena, em 1940, com o Francisco Meirelles. Então, são 80 anos. Na década de 80, quando eu entrei lá, final de 80, o pessoal caçava, pescava, fazia todos os ritos. O pessoal da minha região fala muito só Chavante. Fala um português, eu diria, quebrado, a maioria, e mais ou menos umas 20 pessoas, professores, falam português. Mesmo os professores da minha escola, eles não falam português tão fluente quanto o Xisco, e o pessoal da região de onde ele vem. Até 2014 eu estive na aldeia Vederã, e lá todo o conhecimento que a gente fazia era o conhecimento tradicional, era na aldeia. Na escola era para ver o quê? Compreender como que essa comunidade está trabalhando com os projetos que estavam sendo desenvolvidos pela associação. Então, eles foram alfabetizados bilinguemente. Eu venho de uma tradição chavante que é de intercâmbio cultural desde sempre. Então, por exemplo, como resultado desse trabalho, até 2014, nós fizemos um CD de músicas tradicionais chavantes, que deu possibilidade do grupo de rock Sepultura entrar em contato conosco e gravar uma faixa no CD deles que se chama Issari, que na tradição chavante é a dança de cura, é um canto de cura. O pessoal mais velho escolheu esse canto. Aliás, o Sepultura escolheu esse canto e o pessoal, os anciãos, acharam muito, muito legal, porque é uma dança, um ritual de cura. E eles falaram que o mundo precisava de cura naquele momento. Claro que os fãs do Sepultura não gostaram muito, porque acharam que era música étnica e não rock. Nós também estivemos na turnê do Milton Nascimento, naquele CD dele que se chama Chai, porque nós fazemos parte da Aliança dos Povos da Floresta, junto com a Ailton Krenak. Fizemos intercâmbio com adolescentes da Alemanha, junto com uma entidade, o CLIC, que trabalhava com crianças em vulnerabilidade na Alemanha. Então, a gente tem um trabalho muito interessante de interculturalidade. Só que a gente sempre faz só a nossa parte. Aí, o não indígena não faz a sua parte quando se diz educação. Porque eu fiz mestrado na UFMT, teve uma outra pessoa que fez doutorado, que inclusive é mais nova do que eu, e ela ouvia dos pares, dos colegas, dizerem o seguinte: eu não sei o que esses índios vêm fazer aqui, porque nem português direito eles sabem falar. E aí eu fui num seminário que a pessoa já era formada em direito, estava fazendo mestrado em educação e tinha um português horrível, não de pesquisadora, não de conhecedora da língua portuguesa, que é sua língua de origem, língua materna. Então, assim, eu sempre falo, as universidades, elas têm que formar as pessoas da licenciatura com um olhar voltado para a interculturalidade, para um país multicultural, com várias línguas, e várias culturas, não é só a gente indígena. Tem várias outras pessoas, e até no próprio linguajar existe a diferença, o carioca fala nós, assim como o Belém fala nós, e o paulista fala entendendo, e o sul fala leite quente, e nós goianos falamos porta.
Mas, como a Rede Globo, eles querem sempre que seja o único serzinho que existe no Brasil. Não é isso. Então, as licenciaturas, as outras pessoas, os outros cursos têm que falar dessa mega diversidade que é o país como algo positivo e que valorize isso na sua formação, que se trabalhe para a realidade do país, do projeto de país que se chama Brasil. Senão, a gente vai continuar sendo o país colonial, que todo mundo só tira do Brasil, inclusive quem é rico no país. Só tira os minerais, as madeiras, tudo para o seu alto bem viver e para quem quer que tem dinheiro que se pague por uma boa vida. Então, nós ainda somos um Brasil colônia. O que está em voga agora, o que está em moda agora é o agro para exportação. E daí vem as calamidades, não é porque o agro surgiu agora, não. É desde 1500 lá. As mudanças climáticas estão aí. Está se vendo isso nas universidades? Quem estuda biologia está vendo isso. Quem estuda química está vendo isso. A questão dos rios voadores, que é um sistema bem próprio da Amazônia. O El Niño. Então, assim, eles não valorizam a nossa ciência enquanto ciência, é conhecimento, é saber, porque isso não foi feito em uma metodologia repetida mil vezes sobre o mesmo aspecto. Gente, acorda para a vida, não é assim. Nós temos que ver todas as fontes e todas as possibilidades. Na educação, não existe desculpa, porque nós temos muitos pensadores, vários pensadores, que dá várias possibilidades para os não indígenas terem escola. Waldorf, adventista, salesiano, sei lá, várias possibilidades. Estado, escola em casa, que é, mais uma vez, como é que se faz a educação desse ser. Então, assim, nós estamos perdendo isso, como o professor Carlos falou, como é que se dá o campo pedagógico das relações. Meio ambiente, a gente tem falado desde 1980, quando eu conheci o povo Chavante, quando teve aquele acidente com Césio 137, que eu morava em Goiânia, os físicos alemães e os sabedores cientistas nossos, Chavante, falaram a mesma coisa que o Davi Yanomami fala hoje. A continuar a utilizar o meio ambiente, esse tipo de desenvolvimento, haverá mudanças no clima. Alguém escutou? Não. Por quê? Porque era alemão, porque organismos internacionais fazem a cabeça dos pobres índiozinhos, e é um índiozinho que não passou por uma universidade e não sabe o que fala. Então, a quem interessa esse discurso? Então, meio ambiente não é algo separado de nós estamos vivendo isso. Agora, se a universidade vai estudar a gente lá nas provetas e tal, e estuda isso muito árido, não vai conhecer a realidade lá. Vai falar de mudança climática, principalmente em Cuiabá, a gente falando dentro de uma redoma que tem ar-condicionado. Como é que faz isso? Como é que vai pensar que tem? Se a coisa não aperta em você, e aperta quem? Está apertando os pobres. O Rio Grande do Sul. Quem está ali que sofreu mais é quem teve condições de comprar um terreno naquele lugar, porque era mais barato. Os quem tem dinheiro está morando num lugar alto. Então, assim, um dos melhores lugares. Então, tem que pensar isso. A educação, como um todo, ela tem que ver isso. E o meu trabalho é justamente isso, é o que eu chamo de tradutora cultural, é relativizar as coisas. E daí eu falo o seguinte, o hino nacional. Todo mundo, de vez em quando, eu vejo alguém falar assim, porque fala que o Brasil deitado eternamente. O hino nacional, quem for estudar, fala das belezas do meio ambiente desse país. E o quanto que tem que se valorizar, e o quanto que tem que somos abençoados, porque estamos num lugar que se chama Brasil, e que essa sociedade não indígena que existe hoje, falando com a frase do Ailton Krenak, é um país que foi construído em cima de cemitérios. Fechado esse campo. Então, isso é uma coisa. Porque antigamente não, eu não canto o hino do Mato Grosso, não canto. Desde que eu descobri, nas suas palavras lá, da grande pessoa que
que fez o hino nacional, eu estava até procurando essas palavras, porque eles falam dos imortais, olha só o que fala, eis a terra das minas faiscantes, então está falando de desenvolvimento, Eldorado como outros não há, que o valor de imortais bandeirantes conquistou ao feroz Paiaguás. Paiaguás é um povo indígena que foi dizimado. Então, se você não conhece a sua realidade, se você não conhece o seu hino nacional, o hino do nosso Estado representa a crença desse povo. Então, a Parente está falando aí de gente, porque é aldeado, porque concordo plenamente, mas num lugar que canta que as minas, quem desenvolve o país matando pessoas é mais importante do que ter vidas com uma cultura diferente, há que se perguntar que educação é essa. E, finalizando, não adianta falar de meio ambiente se as pessoas não conhecem. Um exemplo que tem um texto que o pessoal escreveu, nós escrevemos, foi o seguinte, Buriti. Quem conhece Buriti é quem é do Cerrado. Uso no povo chavante, chama uso verde, né, X? Não sei como é que fala, mas é uso. Para o povo chavante, o Buriti é tudo de bom, porque faz parte da tradição do povo chavante da corrida de tora, do Ivede. Então, tem todo um ritual para retirar essa madeira, para fazer essa madeira funcionar para a corrida de tora, e todo o conhecimento é repassado de geração a geração. Fora a tora, né, o caule ser para a corrida de tora, o fruto é alimentação, as folhas é para fazer a construção das casas. Então, o Buriti para nós é tudo. Mas para quem não conhece o Buriti, vai passar o trator tirando tudo para plantar soja. Então, assim, como é que pode fazer um desenvolvimento para o Estado do Mato Grosso? Pode, desde que seja feita uma educação que seja aberta para a multiculturalidade. A UFMT é tido como a Universidade do Cerrado. Para quem, cara pálida, eu pergunto. A universidade no país veio por Dom Pedro II, tem mais de 200 anos. Isso é muito pouco tempo. Então, se hoje nós temos pessoas que estudam na universidade, indígenas que falam português, a sua própria língua, francês, inglês, por que o povo não ouve a gente? Porque não é interessante ouvir. E aí nós, concordo com a Wanda, nós temos que nos organizar, porque também, quanto tempo que eu tenho ainda? Porque também é o seguinte, antes... Mas aí os minutos finais aí, Severiano. Antes, para a gente ser ouvido, você tinha que ser branco, que é o termo que usava antes. Você tem que ser branco, falar português fluentemente. Agora é assim, para os seus direitos serem respeitados, você tem que colocar cocar, tem que fazer pintura, tem que fazer não sei o quê. Aí eu sou contra isso. Quem diz quem eu sou indígena não sou eu, é a minha cultura. Severiano, você não fala mais a sua língua. Vai procurar a minha história. Vai procurar a história do Carajá, do Javaé, que tem mais de 200 anos de contato, que tem um problema sério de alcoolismo, que já tinha na sua tradição ingerir bebidas alcoólicas feitas de milho. Mas como é que é você ser tratado dentro do seu território como uma pessoa que nem gente era? Vai viver num território que os homens só serviam porque eram excelentes pescadores, para aqueles turistas virem fazer o homem Carajá pescar e levar para as suas comunidades depois, para as suas casas, dizendo que eles pescaram. Vai falar que as Carajá e as Javaé são bonitas e depois prostituir essas mulheres. Porque teve a época do Juscelino Kubitschek, que construiu um hotel enorme na Ilha do Bananal, que hoje sofre as consequências de perda de volume de água, que pode até deixar de ser a
maior ilha fluvial do mundo. Hoje você vai no Google e pode ter essa informação, mas não é conhecimento. É uma coisa que a gente também tem que ver o que é informação e o que é conhecimento. O que a escola, a educação vai passar? É conhecimento? É informação? Informação não precisa. Está no Google aí espalhado, como diz Cortella. A gente, em geografia, não precisa mais saber qual é o quilômetro do Brasil, porque você vai lá no Google e você já sabe. Não vai cair na sua provinha. Então, é assim, que tipo de educação que a gente precisa para um país que se respeite primeiro ou não? A gente vai continuar dando nossas riquezas para as outras pessoas, para todo mundo, e quem que for espertinho, que tenha dinheiro e consiga isso. O povo indígena não pensa assim. Eu estou em território chavante e respeito muito aquele território, porque tem muito a ver com o meu povo, que foi retirado das suas terras, que não tem mais terra. Agora tem uma outra coisa fechando. Se você nunca perdeu nada, como é que você vai poder vivenciar a perda? Vai precisar perder de novo? Vai precisar ser prostituído de novo? Vai precisar de outras coisas ruins que outros povos indígenas passaram? Os parentes dos 500 anos? Então, é isso, gente. Pare, pense, reflita, porque eu acho bom, inclusive, isso na década de 80, o pessoal da região que eu venho do Chavante estava bom, a FUNAI não está lá, porque a gente vivia a nossa vida. Você sabe por que a gente saiu? Hoje a gente tem uma escola? Porque por mais que a gente queira continuar indo isolado, às vezes vem impactam a gente. É uma estrada que vai passar ali no território, é uma ferrogrão que vai passar, é o desenvolvimento que vai passar e a gente, como dizia o Chico Anísio, fica travancando o progresso. Então, assim, se fosse pela gente, a gente estava muito bem. E outras pessoas perguntam assim, não sei o quê, porque vocês estão aqui. Eu falo, gente, só para vocês terem uma informação, se a gente não quisesse conviver com vocês, o povo chamante dessa área, nós conhecemos todo esse território, já tinha tirado vocês há muito tempo. Porque quem conhece esse território somos nós. Vocês estão no nosso território tradicional. Então, respeitem, vamos conversar. Não são civilizados? Vamos conversar como que nós podemos ser respeitados. Nós precisamos ser respeitados quando a gente sai com a tinta do urucum, com as gravatas cerimoniais para fazer compra no supermercado. Não tem que ficar pensando, já vai ser guerra, vai invadir o nosso território. Não. A gente não fica assim quando eles ficam usando as bombagens, causa grande, quando está fazendo a Semana Gaúcha. A gente acha interessante, engraçado, mas a gente não fica assim, nossa, impactado, ai. Então, assim, saber conviver com amor, não é com tolerância, não, porque tolerância é algo assim, eu suporto essa pessoa, eu suporto esse povo, porque afinal de contas, os cristãos, cristão verdadeiro não é assim, não. Amor é o outro. Isso passa pela educação, e a educação é um processo, você tem que viver. Porque se ele não passa daqui para cá, para o coração, não vai ter ação boa. Então é isso, gente. Muito obrigada pelo convite. Espero que tenha a parte 2 desse fórum, que a gente possa estar falando. Muito obrigada, professora Severiá. Obrigada a O vocês. valor da fala, né, a profundidade e os valores aí trazidos e relembrados serve para nos oxigenar, né, para seguir em frente. E o projeto A Beleza das Cores tem esse objetivo, né, de ajudar a fazer essa ressignificação, né, no contexto dos nossos pensamentos em relação a todos os povos, a toda a diversidade. Por isso, a beleza das cores, né? É esse o caminho. Professor Xisto, passo aí para você fazer a segunda parte da sua fala, para que a gente possa, né, aí já ir trazendo as nossas conclusões finais após a sua fala. Então, o que eu posso falar, né? Eu acho que o mundo
como a Severia falou do Chavante, né? A gente tenta, a gente tentou, os nossos pais quiseram compreender este mundo novo que foi levado até nós. Na filosofia Chavante, é entender primeiro, depois agir. Essa em todo o sentido da vida. Não é bom que a gente enfrente de cara na primeira. Não. A gente pode perder tudo. Então, nessa situação do contato, né, tiveram líderes do contato. A primeira, a Severia contou, né, do saudoso família Apoé, de Pimentel Barbosa, que a minha família faz parte disso, né, da relação de família, né? Então, tem outros líderes que, segundo a história brasileira contada oficialmente, primeiro foi de Pimentel Barbosa, o contato do Chavante. Depois vieram outros de outras terras, né? O Xaundon, Sangradouro, Samarco e Cluen. Mas, primeiro, todo mundo conta, né, que foi primeiro, até o Chavante conta isso, o primeiro contato foi ali. Então, na compreensão deste mundo, a gente teve algumas iniciativas de líderes para compreender este mundo, né? Você veria, tem a história da região deles, né, dela, né, que um grupo de jovens chavantes foram enviados para compreender, né, relações da vida em São Paulo. Em São Marcos, teve um grupo de jovens também, foram enviados para a cidade, né? Em Sangradouro, muito pouco. Em Marechal Rondon, Parantinga, tiveram relações muito fortes até agora com evangélicos, né? Inclusive em Campinápolis também uma parte salesiana, católicas, né? Então, esses contatos, né, que trabalharam o nosso integração, né, na parte da educação, foram fundamental a nossa compreensão neste mundo novo para nós. O Pimentel Barbosa compreende este mundo do jeito que foram repassados para eles. E nós aqui, Sangradouro e São Marcos, da mesma maneira que nos fala deste mundo novo. E Campinápolis, o Parantinga, são trabalhados pelos evangélicos. Então, mas a gente não deixou de ser chavante. A gente ainda praticamos a nossa cultura, que é muito difícil de a gente deixar, porque o chavante precisa passar por ciclo de fase, de adolescência, da juventude, de padrinho, uma forma de obrigação de ter posições, de ter classes,
e também de pertencimento ao clã. Então, um chavante tem que pertencer tudo a isso. Falando assim, quem não pertencer não é reconhecido como um chavante. É tratado como se fosse não chavante. Porque eu vou tratar um sobrinho que já passou pela juventude como Aibã. Então, Aibã é um tratamento aquele que passaram da cerimônia da juventude. E Pion, uma sobrinha minha, e aqueles que casaram com minha sobrinha, Inzaumon. Então, tem esse tratamento que precisa passar pela algumas fases do processo da vida chavana. Então, não tem como não passar por isso. É meu orgulho eu deixar que meu filho passe, minha filha passe. É um orgulho chavante que tem que todo mundo passar. Mas algumas coisas estão sendo quebradas, infelizmente. Porque um casamento tem que, antigamente tem que realizar casamento tradicional antes de a mulher ter filho. Mas tem muito tá sem casamento na tradicional chavante. Por que isso? Essas quebras, né, tá acontecendo e tem muitos chavantes já morando na cidade. Não se importa o casamento chavante. E assim a gente vem sofrendo, né, de pouco em pouco, né, assim. Antigamente todo mundo corta cabelo, usa brinco, chavante. Hoje nem tanto. Alguns quebram, vai participar, como se fosse qualquer um. Não corta, não pinta o cabelo, não usa adequadamente a cordinha, adereços, né? Então, até onde isso vai? Até onde vamos permitir? Então, e como tratar isso? Aqui na minha região, eu tinha medo que na virada dos anos 90 a 2000 ia ter mudança brusca, né? Drástica para pior. Mas não, eu me enganei a respeito. Porque a juventude fortalecer a cultura nossa. Assim, eles aprenderam a fabricar adereços, se pintam de acordo que manda a pintura, bonito, tudo bonito. E faz corrida de tora, principalmente quando é realizado. Mas eu acho que perderam apenas a força chavante. Porque, não sei, tem que ter um estudo para isso. Porque essa força física que Chavante tinha, como a minha geração tinha, se perderam aí. Então, eu acho que tem uma história atrás disso, uma análise, um estudo, né, para isso, para que a gente comece a fortalecer, né, a respeito. Então, e as mulheres? As mulheres também, como nós, assim, professores, pesquisador, precisamos a pensar, a pesquisar, a nos preocupar dessas mudanças. Eu estou falando isso aqui também na minha região, para os meus colegas professores, que pensem isso, que essas coisas que a gente está pensando que é pequeno, mas pequeno vai começando, vai acumulando. Mas como a gente poderia trabalhar intervenção?
se a gente está misturado a essa situação. Não. Então, eu acho que, acho que nessa situação eu fico mais preocupado, né? A mudança de hábito que está ocorrendo com o meu povo. Eu fico preocupado porque eu já sou de credo, né? Eu faço parte do Conselho Chavante, faço parte da discussão Chavante nessa, nessa fase. Mas também o ARA é preocupante também, quase nem todos participam, né? Então, eu acho que devemos descobrir o ARA digital, né? Para que a gente discuta essa situação. Então, professor Severiá e a... Como chama? Wanda, Wanda, agradeço muito, né, por essa oportunidade. E vamos que vamos, né? Vamos conversando que a gente encontra força, né? E como agir depois, né? Aonde vamos agir, como agir, né? Agradeço muito. Muito bem, muito obrigado também, professor Xisto, professora Severiá, professora Wanda. Eu penso que talvez signifique um avanço, né? Nesse ano nós tivemos o IBGE fazendo um ensaio, né, de trazer aí um censo por etnias, né? Eu não sei até que ponto a gente vai conseguir que, de fato, ele abrace essa linha de pesquisa, no sentido de da gente poder identificar todos os povos, né, etnicamente falando, e dessa forma, inclusive, a gente poder se voltar às nossas lógicas de produção cultural de uma maneira diferenciada quando nós discutimos políticas públicas no Brasil. De qualquer maneira, né, nós até eu estava na ocasião no Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial e a gente dialogou muito com alguns povos, com o Xingu, por exemplo, né, no sentido de que o censo pudesse chegar de uma maneira que pudesse instrumentalizar mais ainda, né, as diferentes etnias, para que elas pudessem fazer valer essa singularidade cultural, esse universo de proposição que nós encontramos hoje. As perguntas a serem feitas são muitas, com certeza vocês as deixaram nesse nosso momento de fala aqui, muitas grandes perguntas a serem feitas, e elas serão encaminhadas, né, após o material ser editado, ao projeto A Beleza das Cores, e nós provavelmente poderemos nos organizar em novos fóruns de debate para podermos aprofundar situações aqui colocadas. Por exemplo, né, a descrição desse avanço na escolaridade nos leva a perguntar, né, como será a discussão do novo ensino médio, né, do ponto de vista dos itinerários formativos, das trilhas, das eletivas. Né? Quando a gente fala dos povos, dos diferentes povos e das diferentes etnias, né? Está aí um grande desafio, porque remeter a BNCC para sua regionalização é muito fácil. Agora, garantir uma singularidade de produção de saberes, né, nessa diversidade tão rica, né, e tão poderosa no sentido de ressignificar todas as discussões que a gente tem feito hoje, né, nessa humanidade, é muito importante, porque nós precisamos nos voltar para as perguntas que estão sendo feitas aqui. Né? E quando vocês nos devolvem com essa
essa carga de ressignificação que aqui foi trazida, com certeza, nós, né, do projeto A Beleza das Cores, sabemos que a sociedade como um todo, né, vai se colocar num processo de reflexão, né, no sentido de se perguntar para esse processo todo que nós estamos vendo. Nós não estamos trazendo só um recorte, né, mas nós estamos trazendo falas que incidem por todos os recortes, né, singulares que nós temos e que vêm de encontro, né, a esse sentimento aqui colocado nesse momento. Eu quero agradecer, né, a todos vocês, a todas vocês, né, por este momento importante, né, em que vocês participaram aqui junto conosco, né, do projeto A Beleza das Cores, que hoje é desenvolvido pela Associação Mato Grossense de Cultura. Nós estamos à frente desse debate. Num segundo momento, a gente vai estar contactando, né, para uma devolutiva desse trabalho que será divulgado e que a gente gostaria também que vocês o conhecessem. Geralmente tem um tempo para que a comissão técnica possa fazer a edição do material, organizar o material, mas o projeto tem, né, disponibilizado num segundo momento, o material já editado, já pronto para cada uma das pessoas que têm participado conosco, o que é de suma importância, porque além de nós estarmos aí, né, disponibilizando todo o trabalho nas redes da Associação Mato Grossense de Cultura, do próprio projeto, a gente também disponibiliza para que haja uma divulgação maior desse trabalho. Para nós de suma importância, então a gente quer agradecer, né, em nome do projeto A Beleza das Cores, né, a participação de vocês. Dizer que a professora me mandou aqui agora, né, um recado pedindo desculpa, dizendo que num segundo momento ela poderá estar conosco, ela não conseguiu o acesso necessário do lugar onde ela estava. A professora Rosa Maiati é professora também, e mandou pelo WhatsApp, né, um recado de um telefone de um amigo, e eu vou ler aqui o que ela solicitou que a gente passasse, né, para o grupo. A professora, então, ela colocou, né, se ela poderia gravar um vídeo no outro momento, porque nesse momento ela não conseguiu se desvencilhar da sala. Ela pede desculpa que tinha esquecido, né, desse horário, e ela teria que chegar a um outro lugar onde ela pudesse acessar a internet. Então, nós estamos ainda debatendo, né, com essa situação, né? A gente diz que nós estamos num mundo globalizado, mas o acesso não é o mesmo a todos, né? E é importante que a gente saiba disso também, né? Que a gente perde muito por não podermos ainda ter todas as pessoas que a gente gostaria, né, acessando e podendo dialogar conosco em debates importantes como esse. Mas não vai faltar oportunidade, a gente tem a certeza de que poderemos contar com ela, né, num segundo momento, para que a gente possa, né, também abrilhantar ainda mais esse momento. Muito obrigado a cada um e a cada uma de vocês. Uma boa tarde a todos e todas, tá? Em nome do projeto A Beleza das Cores.